Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Vamos Criar uma Educação Inspirada em Montessori? Já sabem, porque eu estou sempre a repetir com a nota especial de que é só para pais fantásticos e nada mais. Estamos no penúltimo episódio do nosso podcast. O episódio de hoje é a continuação do episódio da última terça-feira. Não sei se lembram dos dois princípios que falámos na última semana. Falámos sobre o princípio da mente absorvente, sobre o princípio das tendências humanas. Hoje vamos falar sobre o princípio dos períodos sensíveis, que tem a ver com o princípio das tendências humanas, por isso se não ouviram o episódio da semana anterior, ouçam primeiro esse e depois venham ouvir este. Vamos falar também sobre o princípio da observação e sobre o ambiente. Para a semana é o nosso último episódio, mas antes disso há muito para aprender hoje. Vamos lá? Em primeiro lugar, vocês sabem o que é um período sensível? Um período sensível é um momento, uma determinada fase no tempo, em que o bebê ou a criança desenvolve uma atração especial por alguma coisa e por isso normalmente é fácil perceber quando é que eles se encontram de facto num período sensível. Em resumo, a mente absorvente do bebê que falámos no episódio anterior fica concentrada num determinado aspecto. Por exemplo, existe um período sensível para o movimento, que é quando o bebê começa a rebolar, depois passa a gatinhar e finalmente começa a andar. Existe também o período sensível para falar, para introduzir os alimentos, e estes períodos servem fundamentalmente para que o bebê adquira novas competências e novas aptidões. A ordem é um exemplo muito frequente, por exemplo, se os pais costumam deitar o bebê num determinado lado da cama, ou até numa determinada posição, se no dia a seguir vocês o colocarem de uma forma diferente, ele vai notar essa diferença e pode até ficar inquieto. Nós podemos ajudar o bebê, como? Devemos fazê-lo, mas para isso precisamos criar um ambiente estável, com rotinas, organizado, até porque, como vimos no episódio anterior, a ordem é também uma tendência humana, o saber onde estamos, onde as coisas estão, haver estabilidade para um desenvolvimento calmo e harmonioso. E depois, como também falámos, os pontos de referência são importantíssimos. Podem ser fotografias, músicas, sons, cheiros que assinalem determinados momentos, como comer, mudar a fralda, vestir, mas que levem o bebê a associar a determinada ação. Relativamente ao movimento, enquanto pais nós podemos criar um ambiente exploratório e propício ao movimento do bebê, seguro, confortável, para que ele possa explorar e movimentar-se livremente. E quanto à linguagem, bem, também está associada à tendência humana que nós temos para comunicar com os outros e é por isso que é um processo gradual de aprendizagem. Os bebés, mais ou menos ali a partir dos 3 anos, se vocês os observarem, vão perceber que eles passam muito tempo a olhar com atenção para os lábios das pessoas, porque eles estão a começar a tentar imitar os sons, a tentar perceber como é que as pessoas fazem os sons, não é? E com isso, o trabalho no interior deles, em termos de comunicação, está a ser criado. Nós não vemos esse trabalho a ser feito. Nós um dia, o bebê faz este trabalho durante imenso tempo e um dia diz uma palavra. Mas é por isso que é tão importante comunicar com o bebê, falar sobre os objetos que estão à sua volta, falar sobre o que está a acontecer, sobre o que vamos ouvindo e responder ao bebê quando ele comunica connosco de volta. É um hábito que deve ser adquirido desde o nascimento. Quanto à introdução de alimentos, este período é perceptível quando o bebê começa a querer agarrar a comida e a babar-se por ela. Coincide mais ou menos com o crescimento dos dentinhos, é nesta altura que devemos começar a iniciar com cuidado e de acordo também com as instruções do pediatra, claro, os alimentos na alimentação do bebê. E depois, também existe outro período sensível que está mais ligado às imagens e aos objetos. É que até aos 3 anos os bebés gostam muito de pormenores. Ficam muito tempo a olhar para determinados objetos e imagens. Por isso é que as molduras e as ilustrações são tão importantes, porque lhes permitem ficar a observar e a imaginar. Elas devem ser colocadas a uma altura em que eles as possam observar, devem ser trocadas semanalmente para que os bebés não percam o interesse, mas também já falámos com mais afinco sobre este tema num outro episódio mais inicial do podcast, relativamente quando falámos sobre criar o quarto Montessori. Pronto, agora que já falámos sobre os períodos sensíveis e vocês já perceberam aqui um bocadinho sobre o que é um período sensível,
exemplos de períodos sensíveis que existem. Portanto, este é um outro princípio Montessori. Agora vamos falar de outro princípio da educação inspirada em Montessori, que é a questão da observação. Este tema é essencialmente importante para os pais, é a base de toda a educação Montessori e pode fazer milagres pela compreensão do vosso bebê. Então, nós sabemos que devemos responder às necessidades do nosso bebê. Mas para nós sabermos que necessidades é que o nosso bebê tem, precisamos saber quais são, e para sabermos quais são, nós precisamos de observar. Portanto, não há outra forma. A observação é a chave principal para implementar a filosofia Montessori com o vosso bebê. E sabem porquê? Porque a observação ajuda-nos a olhar o nosso bebê como um ser individual e, com isso, a darmos uma resposta mediante as suas necessidades e não as nossas. Permite-nos também compreendê-lo melhor, acompanhar o seu desenvolvimento, porque nós vamos reparar em mudanças subtis nas suas competências e, com isso, também podemos alterar e adicionar coisas ao ambiente para o ajudar. E não só. Observar permite-nos reparar nos seus esforços, nas capacidades que o bebê tem, nas capacidades que o bebê está a desenvolver, perceber como é que ele interage com o ambiente. Com isso, também ficamos mais alerta para identificar os períodos sensíveis em que ele se encontra, quais as suas repetições, onde é que a sua atenção está de facto focada. E depois, por mais que tentemos criar um ambiente perfeito para o nosso bebê, só com a observação é que nós iremos perceber outros detalhes, obstáculos que estejam a ser menos bons para o seu desenvolvimento, como por exemplo, estar a impedir o seu movimento, a sua comunicação, a sua exploração. E fundamental de tudo, observar permite-nos pensar antes de agir e dar autonomia ao nosso bebê. Perceber quando é que é necessário ajudar, qual é o tipo de ajuda mais adequado para aquela situação. Agora, esta observação é uma observação quase invisível e constante. Portanto, não é algo que nós marcamos na agenda para fazer. Nós podemos fazer outras coisas independentemente da observação. É uma observação silenciosa. Não deve haver elogios nem comentários. Se o bebê faz uma coisa incrível, não deve haver esse tipo de comentários para não interromper o foco do vosso bebê. Isso é muito importante porque ele está numa determinada atividade, com uma determinada tipo de concentração e não deve ser interrompido. Aliás, sempre que vocês interrompem o vosso bebê, para além de estarem a cortar o fluxo da concentração, correm o risco de, se o fizerem muitas vezes, o bebê a seguir não se vai concentrar da mesma forma. Vai estar à espera ali de uma interrupção, não se vai concentrar com aquela profundidade pretendida que inicialmente ele estava a fazer. E depois, não interromper também é uma questão de termos respeito pelo nosso bebê. Sabermos que ele está num determinado processo, numa determinada fase, que está concentrado e não quer ser interrompido. Nós também não gostamos de ser interrompidos quando estamos, por exemplo, a trabalhar e muito focados numa determinada atividade. O bebê também não gosta. Ele precisa daquela concentração para se desenvolver. E pronto, isto é um bocadinho aqui resumido sobre o princípio da observação, o princípio que está na base de toda a filosofia inspirada em Montessori, porque é a partir de facto da observação que nós conseguimos dar resposta a tudo o resto. E finalmente, não menos importante, o último princípio também do que vos quero falar, neste caso referir apenas, é sobre o ambiente, porque este tema também é um tema que tem sido muito falado. Existem episódios que falam apenas sobre o ambiente, sobre o quarto, como deve ser o quarto Montessori, como deve estar organizada a casa, e vocês podem rever esses episódios, tentar assimilar aqui uma informação mais completa do que estar aqui outra vez a falar sobre esse assunto, estar a amassar-vos sobre isto. Mas essencialmente, hoje o que vos quero até aqui acrescentar é uma curiosidade relativamente aqui ao ambiente. Os espaços que nós falamos, que devem ser organizados, limpos e arrumados, para darem resposta a todos os outros princípios que temos estado aqui a falar, são o espaço de dormir, o espaço de alimentação, o espaço das atividades, o espaço da higiene. Portanto, deve haver um espaço para cada tipo
de coisa com determinada arrumação, determinada organização. Não é necessário muita coisa. Mas esses espaços, a curiosidade aqui que eu vos queria falar, estes espaços foram chamados por Maria Montessori de ambiente preparado. Isto porquê? Isto porque cada ambiente, não é? Acaba por ser um ambiente criado para as necessidades do bebê, necessário para o seu desenvolvimento e onde tudo pode ser ajustado para melhorar esse espaço. Para Maria Montessori, o período da infância é sem dúvida o período mais rico e por isso é o período que deve ser pensado, deve ser organizado, deve ser limpo. Não precisa de muita coisa, mas precisa essencialmente de observação, liberdade, autonomia. É isto, é tudo por hoje. Já apresentei os 5 princípios da educação inspirada em Montessori no episódio anterior e no episódio de hoje, portanto a parte 1 e a parte 2. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Revejam aqueles episódios que vos falei, que têm também muita informação que pode aqui colmatar com esta que vos falei. Na próxima semana teremos o último episódio da primeira temporada, por isso não percam. Quero que saibam também que tem sido um prazer estar deste lado, assim como receber os vossos feedbacks e dúvidas. Isso tem sido incrível, tem sido fantástico. Por isso, muito obrigada a todos vocês que seguem a página, que seguem o podcast. E era isto basicamente que vos queria dizer. Vemo-nos então para a semana, no último episódio. Até lá, fiquem bem!